De volta aqui para a gente comentar essa prova do fazendeiro e esta roça final. Gente, eu vou ser sincero para vocês. Até onde eu tô vendo aqui nas enquetes, nas redes sociais, até onde eu tô vendo os números aqui, tá tudo muito igual, tá? Entre as três. Qual será delas que tem mais chances de ir embora amanhã, né? Até onde eu vi, várias enquetes estão querendo a Vanessa fora. Outras enquetes estão querendo a Flora. E outras enquetes estão querendo a Gisele. Mas até onde eu pude perceber ali, o grande movimento mesmo está sendo pela Gisele. Então acredito eu que a Gisele vai embora, né? Por enquanto eu estou aguardando ainda aquele votalhada que acabou de sair agora que eu tô falando com vocês. A gente já vai dar uma olhadinha nesses números, a gente já vai ver quem é que tem mais chances de ser eliminado amanhã. E eu vou ser sincero, eu não vou me surpreender se qualquer uma das três for eliminada amanhã, tá? Porque os números estão relativamente parecidos. Vamos dar uma olhadinha neles, tá? Como é que estão esses números? Eu vou mostrar tanto os números aqui do nosso canal, vou mostrar os números também das redes sociais, tá? Do que eu tô acompanhando ali. Agora, eu acho que vai ser a Gisele mesmo, porque foi o Sasha quem pediu. E aí, um pedido do Sasha, né, o público dele não vai ignorar. O público dele vai tirar. E eu acho que dessa vez deu mesmo pra Gisele. Mas vamos dar uma olhada nesses números agora. Olha só, deixa eu abrir aqui, Tá aqui, vamos dar uma olhadinha nesses números. Olha só aí, para você acompanhar aqui comigo. A média tá a Flora com 37,47, a Gisele com 24,93 e a Vanessa com 37,61, tá? A Vanessa e a Flora estão empatadas. Inclusive, a Vanessa está bem na frente da Flora, né? 37,61 e a Flora 37,47. Agora, a Gisele tá indo mal, né? Olha como é que tá a Gisele, 24,93. Mas percebam aqui como é que tá parelho, como eu falei para vocês. Olha como é que tá aqui no Twitter. Olha só. Flora tá com 36 no Twitter, a Gisele com 34 e a Vanessa com 29. Então, assim, tem uma certa diferença para as redes sociais aí do que a gente vê, né? Nos sites, obviamente, né, é a Gisele quem tá indo embora, né? Vocês estão vendo aí. Nos sites, a Gisele tem média de 16. Isso joga ela para baixo, isso empurra ela para baixo. Agora, no X, ou Twitter, seja lá o nome que vocês queiram dar, você vê que tá tudo bem parelho entre as três, tá? Em todos esses perfis mencionados, eu fui olhar todos eles, tá? Para confirmar esses números. Todos eles estão dando a mesma coisa, tá bom? Então aqui a gente tá vendo as três mais ou menos com uma média semelhante. Só que no X, a Vanessa é quem está sendo eliminada com 29,03, enquanto a Gisele e a Flora vão ficando, a Flora com 36 e a Gisele com 34. Agora no YouTube, né? Eu vou já mostrar também do nosso canal aqui. A Gisele tá indo embora com muita força, inclusive, né? A Vanessa e a Flora ficando, a Gisele indo embora com 22,37. Olha, eu vou dizer assim para você assim, Gisele, eu acho que deu mesmo para ela. E aqui nas outras redes, a Gisele também tá indo embora com 30,44 de média, mas muito parecido com o X, tá? Onde as três estão bem parelhas, tá? Não, vamos ficar com esse geralzão aqui, que eu acho que esse geralzão é o que importa mais, tá? Vamos ficar com ele. Nesse geralzão aí, a gente tem a Gisele sendo eliminada, tá? Esse geralzão aí é a Gisele mesmo que tá indo embora. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a enquete do nosso canal, tá bom? Porque aí eu quero ver que vocês mesmos vejam com o que vocês estão me dando de dados para eu trabalhar. Então vamos dar uma olhadinha no que vocês estão apontando para mim. Vamos dar uma olhadinha no que vocês estão me dizendo.
Tá? Deixa eu só atualizar aqui os números, deixa eu atualizar aqui e trocar a fonte aqui nesse computador para que apareça aí os números para vocês, né? Vamos ver, apareceu aqui, vamos rapidinho aqui. Vamos ver quem é que tem mais chances de ser eliminado de acordo com o que vocês aqui no canal estão me dizendo. Sem muita surpresa também, né? Flora vai ficando com 42%, Vanessa vai ficando com 35%, Gisele sendo eliminada com 23%. Não me surpreendo mesmo, tá? Se qualquer uma das três for eliminada, mas eu vou me surpreender muito se a Flora for eliminada, né? Aparentemente o público prefere muito mais que a Flora fique, mesmo ela sendo chata e ela sendo insuportável, porque ela é mesmo, mas prefere muito mais ela do que a Gisele. Mas não basta também, eu vou ser sincero para vocês. Quem vocês quiserem tirar vai estar bom pro jogo. Quem vocês quiserem tirar vai estar bom aí e tal. Quem vocês quiserem eliminar, tá ótimo. Eliminou aí. Não vou nem fazer nem fazer um pedido para vocês. Agora, eu preferiria ver a Flora aqui fora. A Flora tá muito chata, gente. Esse negócio de pauta, ela fica colocando e esvaziando ali e tal. Isso é chato, tá muito chato. Mulher é muito chata. A Flora é muito chata, gente. Muito chata. Aliás, vocês viram como é que o desempenho dela na prova do fazendeiro? Eu disse pra vocês que o desempenho dela na prova do fazendeiro ia ser pífio. Falei pra vocês que ia ser bem ruim, tá? E olha que ela disse que ela deu bastante o esforço dela. Gente, era uma prova de agilidade. Você tinha ali que montar o gabarito rapidinho. Você tinha que ser ágil. Montou com a maior rapidez do mundo, apertou o botão ali. A Flora estava fazendo numa lentidão, era uma lentidão ali. Eu fiquei pensando assim, é isso mesmo que esse povo acha que é a agilidade? Caramba, esse povo precisa aprender o que é agilidade, né? Porque a agilidade ali passou longe. E realmente a Vanessa quase levou a prova, né? 2 pontos só de diferença. Agora eu vou falar uma coisa sobre a edição em si. Vocês viram os VARs que o Sasha teve? Gente, o Sasha teve 3 VARs na mesma edição, sendo que obviamente um deles se repete. Mas os VARs confirmavam tudo aquilo que a Vanessa falou. A Vanessa falou que ele chamou a vaca de desgraçada. Quer dizer, ele não falou que a vaca é desgraçada, ele chamou a vaca de desgraça. E aí, em outro momento, o VAR confirmou que ele chamou a Flora de limitação física. Olha, Sasha. Até a Luana, o Yuri e o Gui reclamaram aí das suas falas problemáticas. Sério mesmo, eles reclamaram muito dessa fala problemática aí dele com a Flora e com a Gisele. Ele não devia ter falado isso. Mas enfim, vamos lá comentar um pouco dessa edição aí, vocês vão entender. Para começar, né, já foi mostrando ali todas as 3 ali prontas para fazerem a prova. A Luana estava muito mais confiante, você percebe aí na imagem. A Vanessa aparentemente nem estava tão nervosa como ela sempre estava. E ela disse uma coisa que eu achei interessante. Isso aí eu vou ter que confirmar com vocês. Ela disse que ela realmente era boa em provas de inteligência. E de fato, ela provou isso hoje. Ela é boa nisso. Ficou ali por 2 pontos, mas não foi uma coisa só, nossa, meu Deus do céu, ai, por quê? Não, ela errou foi uma sequência que ela errou ali em uma daquelas fases. E que se ela tivesse resolvido aquilo com mais rapidez, ela teria ganhado os 2 pontos que fariam a diferença para ela vencer a prova. Foi uma desatenção dela. Mas ela realmente poderia ter levado. Estava muito favorável para ela levar hoje, viu? Muito favorável mesmo. E aí mostraram lá como foi a formação da roça de ontem, com o poder ali da chama, o poder laranja, que causou todo aquele rebuliço, né? A Flor botou ali a Flora, a Babi e o Sidney para serem votados, e em seguida ela votou na Flora.
o Carelli fez de propósito, sério mesmo, né? Porque o VAR, ao mesmo tempo que ele desmentiu a Flor, ele também confirmou algo que ela disse. Ela disse o seguinte: eu não pretendo votar em você, não é o meu plano votar em você, quando a Flora pergunta para ela. Mas aí ela diz: mas eu vou ver ali em quem a maioria tá indo e vou votar por ser uma defesa. Então, assim, ela também já tinha deixado claro no VAR que ela poderia, sim, votar na Flora. Ela não foi clara com relação a isso, mas disse: eu posso votar em você, tá bom? Ela deixou isso claro também lá. Então eu acho assim que o Carelli fez ali de propósito, botou ali na Flor de propósito para ela ser a primeira a votar. Porque aí o voto dela acabou influenciando o voto dos demais. E qual era a tal estratégia que ela estava tanto falando ali? Eu te contei no vídeo anterior qual era essa estratégia, né? Tanto ela quanto o Albert queriam colocar a Gisele contra a Flora numa roça final para saber qual das duas vai sair e qual das duas vai voltar. Porque aí a que sair está errada e a que ficar está certa. Basicamente, essa é a única forma que eles têm de avaliar como as coisas estão sendo vistas por eles lá dentro e pelo público aqui de fora. É a única forma. Essa era a estratégia, né? Pelo menos foi isso aí que ela contou para Flora hoje à tarde como estratégia, tá bom? Foi exatamente isso. Então, assim, a Flora ficou pé da vida porque a Flor botou nela e votou nela, né? 2 vezes. E aí teve esse outro momento aí do Sidney, aonde ele estava conversando com a Gisele. Esse momento que ele conversava com a Gisele, eu até, assim, eu vou falar sério pra vocês. Eu fiquei, quando eu tava vendo a prova ali, eu realmente me perdi em algumas coisas, tá? Eu admito pra vocês, mas eu tenho aqui, obviamente, o arquivo do vídeo pra acompanhar como as coisas foram acontecendo ali. Nesse momento aí que o Sidney tava lá e que ela foi conversar com ele. E aí ela disse algumas coisas. Deixa eu ouvir o que foi que ela disse, que aí eu repasso pra vocês. Disse ele com relação à Flora, tá? Porque a Gisele foi lá e perguntou, né? Tanto para o Sidney quanto com o Albert, que ele tinha o sentimento de que não podia confiar nos dois. E aí a Gisele foi lá. Você tinha esse sentimento aí que não dava para confiar nele. Ela tá se referindo aos dois. E aí, né, a câmera corta e já mostra direto a Flor. Era exatamente isso. Realmente, ele não queria confiar na Flor. Mas a Flor também não era parte do grupo deles. Só quem acreditava que a Flor era parte do grupo deles, quem era cego ali, porque a Flor nunca foi parte do grupo deles. A Flor tinha uma certa admiração pelo Zelov, mas porque o Zelov salvou ela da roça, não necessariamente porque ela fazia parte do grupo. Ela sempre fez questão de deixar claro que não fazia. E ela sempre fez questão de deixar claro que isso incomodava ela. Então foi interessante ver isso aí. E aí, durante o programa ao vivo, foi feita lá toda a escolha da Flor, toda a votação. E aí, durante o intervalo, um dos intervalos, né? Porque teve vários intervalos ali durante a formação da roça. Um desses intervalos aí foi justamente o momento em que o Sacha contou para a Flora que quem tinha feito toda essa movimentação aí, usando o nome dela, que ao invés de acusar a Flor, como a Gisele estava acusando ali junto com o Sidney, ela disse, ele falou, olha, quem foi que fez toda essa movimentação para colocar você ali, quem fez toda essa movimentação para colocar você na roça, foi a Gisele, a tua amiga ali. Foi ela que fez tudo isso. E foi, tá? Foi a Gisele, para quem tá acompanhando atentamente, sabe do que eu tô falando. Foi a Gisele quem fez, tá? Então, a Gisele, nesse momento, nem se intrometeu bastante. E aí, num outro intervalo, foi aí o momento em que já se sabia que a Flora ia pra roça.
A Flora já tinha aí 5, 6 votos, se eu não me engano. Só faltava um para ficar claro que ela ia para a roça mesmo. Quer dizer, claro não, né? Sacramentado que ela ia para a roça. Então, ela, junto com a Gisele, foi falar com o Fernando e o Sidney. E aí o Fernando disse, olha, para você dar mais uma chance pra gente, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode simplesmente puxar a Luana da baia, porque a Luana vai salvar os meninos, vai sobrar um da gente aqui, e aí a gente veta a Luana da prova, e aí uma de nós aqui volta como fazendeira. Era só isso que ele tinha falado ali, que era para ela fazer. E olha que se ela tivesse feito esse movimento, eu não duvido não que ou a Gisele ou a Vanessa voltassem como fazendeiras hoje, viu? Isso aí foi um negócio da própria Flora. Ela tá com ranço da Luana. Foi por isso que ela puxou a Luana, tá? Mas o Fernando foi claro quando ele disse ali, ó, puxa a Luana da baia, não puxa a Vanessa. Você puxando a Vanessa vai salvar todo mundo daqui, vai sobrar um deles de lá. O que realmente aconteceu. Então o Fernando deixou claro, não faça isso. Ela sabia que não era para fazer, então não tem essa mesmo dela dizer, ai, que eu não sei se isso vai acontecer. Não, você sabia que ia acontecer, gente, você sabia, né? Flora, você sabia que era isso que ia acontecer. Você, na verdade, fez isso porque você tava com ranço, tanto da Gisele quanto da Luana. Você tá com ranço das duas nesse momento. Então você fez aquilo justamente para deixar ela em maus lençóis. E aí, na hora da votação, quem foi que ela puxou ali? A Vanessa. E a Vanessa falou que ela não esperava por essa puxada ali, que ela se sentiu traída e que se dependesse dela, a Flora não estava mais no grupo. E aí a Flora fala, né? Você é uma mulher de 35 anos, que não sabe separar jogo da convivência e tal, né? Então, assim, né? E aí depois ela fala, você pode ir para a prova do fazendeiro e voltar fazendeira também. E aí outra fala, vamos ver, né, se vai ser assim e tal. Então, nesse sentido aí, eu vou ser sincero pra vocês. A Flora sabia que era pra puxar a Luana. Mas por que ela não puxou a Luana? Porque ela tava com ranço das duas. Ela tá com ranço da Luana e ela tá com ranço da Gisele. E aí, qual é a melhor forma de você meter assim, discretamente, assim, ó? Vou acabar com ela assim de uma forma discreta, vetando ela da prova do fazendeiro. E foi basicamente o que a Flora fez. Talvez ela aqui fora, quando estiver aqui fora, lá naquela máquina da verdade do Rodrigo Faro, ela confirme o que eu tô dizendo para vocês, viu? Ela tá com ranço dela, ela tá com ranço. A cara dela é de ranço, você percebe? A cara dela é nisso aí, tá? E aí a Vanessa, a Flora e a Vanessa discutiram boa parte ali do intervalo. E foi assim que essa roça foi definida. Vocês já sabem disso, né? Vocês já sabem aí como a coisa foi. Eu só tô buscando aí esses destaques que ontem a gente falou muito por alto, mas tá aqui. A gente trouxe, aí a Galisteu entrou, falou com eles. E aí, primeiramente, ela foi falar com a Gisele, né? Perguntou como é que a Gisele estava, como é que a Gisele estava se sentindo ali e tal. E aí a Gisele disse que ela estava tranquila, que ela estava sentindo uma paz muito grande e que isso poderia ser tanto um sinal de que as coisas poderiam sair bem, ou tanto um sinal que as coisas poderiam não ser tão bem como ela esperava. E aí até a Galisteu falou, isso a gente vai descobrir aqui na Varanda da Verdade amanhã. Aí depois ela perguntou assim pro Sasha, como foi ser fazendeiro por uma semana. E aí o Sasha disse que foi bom, meteu logo a vaca no meio, disse que ele tava gostando do tratamento da vaca, de fazer o trato ali da vaca e tal. Aí no fim das contas a Galisteu perguntou assim pra ele, pra quem ia a torcida dele, né? E ele falou que a torcida dele ia pra Luana, parceira de jogo, que tá com ele desde acompanhando ele lá e tal, enfim. Mandou aí todo mundo ali se despedir e tal e foi embora. E aí, gente, vamos lá pro Festival de Vars
que aconteceu aí. Eu não vou te contar essa história toda, porque isso aí você já sabe. O Albert foi falar com a Flora e dizer, né, qual era a tal da estratégia dele. E a Flora disse que ela não estava chateada com o que aconteceu ali, com as pessoas que votaram nela. Mas a única pessoa que ela realmente ficou chateada foi com a Flor. Porque, segundo ela, a Flor teria dado a palavra dela de que não votaria nela. Só que, assim, o VAR meio que desmente e ao mesmo tempo confirma aquilo que a Flor disse, tá? A Flor, antes de passarem o VAR, ela disse: eu falei que eu não votaria em você, a não ser que fosse para me defender. E aí o VAR mostra ali, né? A Flora tá ali na cozinha, dentro ali da despensa. E aí ela tá mexendo na geladeira e ela pergunta assim pra Flor: Flor, tu vai votar em mim? E aí a Flor diz assim: não está nos meus planos votar em você. E aí a Flora responde pra ela: é porque o Albert vai votar em mim. E aí a Flor disse: e não tá nos meus planos, mas se eu precisar votar para me defender, eu vou ver para onde a maioria tá indo. E se eu precisar votar para me defender, eu voto. Então ela já deixou claro ali duas coisas. A primeira, que sim, ela poderia votar na Flora e que sim, ela tinha que se defender. E querendo ou não, gente, e ela ia sobrar desse Resta 1. Ela só não sobrou porque o Gilson salvou ela. Caso o Gilson não tivesse salvado ela, ela não teria sido salva, ela teria sobrado e teria ido para a roça de novo. Então a Flor, ela de uma certa forma cumpriu o que ela falou. Ela votou para se defender, ela votou ali para evitar maiores complicações pro lado dela. Errada ela não tá. A Flor estava corretíssima em fazer isso, tá? Então a Flor já deixou bastante claro ali para Flora. Eu tenho um trecho desse VAR, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É um trecho só, não posso mostrar tudo, porque afinal tem uma coisa de direitos autorais. E de vez em quando ali, né, a Record meio que tá mandando mensagens pra gente evitar, pra gente não ficar usando toda hora esse tipo de recurso. Só vou mostrar um trecho só para deixar claro aqui como foi que isso foi construído aí, o que foi que a Flor falou, tá bom? Só mostrar aqui o que a Flor falou. Olha só. Se eu ver que eu posso ir, que eu não sei se eu vou, eu posso me defender vendo em quem a maioria vai, que aí é uma defesa. Então aí, você viu, a Flor deixou bastante claro. Ela não tinha planos de votar na Flora, mas que ela ia ver conforme a maioria tivesse indo. O único problema que a Flor não contava é que o Carelli fosse mandar ela votar em primeiro lugar, né? Mas enfim, ela abriu a votação, fez ali o que ela tinha combinado com o seu Albert, tá? Então tava tudo certo ali também. E aí a Flora fala que ela tinha jurado diante de Deus, o que é mentira, não foi isso que aconteceu, ela não jurou, tá? Então não foi isso que aconteceu. A Flora só quis dramatizar em cima do que tava rolando ali. Aí depois, né, um trecho ali da briga entre ela e a Vanessa, foi quando a Vanessa ali resolveu expor pro Gui que a Flora tinha feito todo o movimento sim, em torno de conseguir votos para ele, e aí mostrou outro movimento ali da Flora conversando com a Flor, querendo saber que estratégia era essa, que estratégia toda, que jogo era esse que a Flor estava fazendo. E a Flor disse que ela realmente não tinha obrigação de falar qual era o jogo que ela estava fazendo. De fato, obrigação ela não tem, né? Mas enfim. Aí mostrou de novo o VAR da Gisele. Por que mostrou de novo o VAR da Gisele? Porque numa das cenas, o Sasha questionou se a Gisele tem condição ali de fazer a prova do fazendeiro, então ela tem condições de fazer as coisas. E vocês perceberam uma coisa? Gisele não estava usando a tipóia hoje, né? Gisele estava sem tipóia. Gisele estava bem, não estava? Porque não foi nada de grave. Se tivesse sido alguma coisa grave, a produção teria dado uma tipóia para ela. Então, né, Gisele? Você foi pega na sua própria mentira. Você estava mentindo aí. Então o VAR desmentiu ela 2 vezes aí. E o Sasha tinha razão. Se ela pôde fazer o lixo,
se ela estava apta pela produção e ele repetiu isso, se a produção considerou que ela estava apta, é porque não era nada sério. E se fosse, eles tinham dado lá a tipóia para ela. Então, assim, basicamente. Outro momento ali da discussão foi justamente o Sidney falando ali da forma como o Sasha tratava a vaca. Esse momento aqui, ele falou que o Sasha chamou a vaca de desgraçada. E aí veio o VAR. Eu vou mostrar um trecho desse VAR também, tá? Nesse trecho do VAR, o que estava acontecendo? O Sasha estava ali tirando o leite da vaca quando o rabo da vaca bateu no chapéu dele. E aí ele fala para ela tirar o rabo dela. Tira esse rabo, é uma coisa assim, desgraça. É assim que ele fala, tanto que ele bota o rabo dela pro lado. Eu vou mostrar o trecho desse VAR também, tá? Só para ficar claro aí o que foi que ele falou. E, assim, ele não chamou a vaca de desgraçada. Ele disse desgraça. Agora aí tem uma série de interpretações, né? Qual foi o sentido que ele chamou, que ele usou essa palavra? Usou no sentido, assim, de desgraçada mesmo? No sentido ruim, que desgraça. Que coisa. Ele podia ter, se era no sentido, assim, de estar atrapalhando, poderia ter dito assim, para, segura esse rabo aí, sei lá. Ele podia ter ido por esse outro caminho, tá? Ele não deixou isso claro exatamente, né? Porque a palavra desgraça, dentro desse contexto aí do Sasha, pode ter uma gama de interpretações. Mas por conta disso ter sido uma questão polêmica, inclusive me atacaram agora no X, quando eu falei sobre isso, tá? Porque eu falei assim no X, sobre a vaca, sobre esse negócio da vaca. Ele falou a palavra desgraça, ele não disse a palavra desgraçada. Agora, nesse contexto, vai fazer alguma diferença? São vocês que vão apontar isso aí pra mim. Olha aqui um trecho. Pera aí, rapidinho, né? Rapidinho, deixa eu apertar o botão aqui. Se eu não apertar o botão, não vai, né? Ai, para de bater com esse rabo na minha cara, desgraça. Vou botar aqui, escondido atrás da porta. Olha, é assim que ele fala. Para de bater esse rabo na minha cara, desgraça. Tá? É assim que ele fala sobre a vaca, tá? Foi isso que o Sasha falou, só para deixar bastante claro o que ele disse. Tira esse rabo da minha cara, desgraça. Ele não falou ela é desgraçada, mas ainda assim, dentro desse contexto, faz diferença? Eu vou ser sincero para vocês que não faz. Desgraça é desgraça. Ele chamou, tira esse rabo da minha cara, vírgula, desgraça. Foi isso que ele falou. Ele poderia ter falado, tira esse rabo da minha cara, vírgula, desgraçada, que daria no mesmo sentido, tá bom? Só para deixar claro aí o que o Sasha falou. E aí o VAR desmente, porque o Sasha disse que estava adorando fazer o tratamento da vaca, mas chamou ela de desgraça, né, Sasha? Então você realmente não estava gostando de fazer o tratamento da vaca. Realmente você não queria fazer o tratamento da vaca. Você fez porque foi obrigado a fazer. Então, ele estava assim com relação a esse tratamento da vaca. E aí, durante a madrugada, né, teve lá outro momento, que foi ali da Gisele e a Flora conversando ali, a Flora pedindo perdão para Gisele, dizendo que ela se enrolou todinha lá, que ela não tinha compreendido o que tinha acontecido. E aí a Gisele disse que isso fez toda a diferença, porque ela poderia fazer a prova do fazendeiro e não fez. E aí isso meio que fudeu com ela, né? Então ela disse que ficou bem chateada com isso e tal. E aí ela foi falar com a Babi e pediu para dormir com a Babi, porque ela não queria dormir com a Flora depois de tudo o que tinha acontecido, e que a Flora estava ali pedindo perdão para ela depois de tudo o que tinha acontecido na formação da roça, né? Aí depois a Flora fala pro Fernando que ela própria se confundiu ali nas coisas. Pois é, né, Flora? E aí mostra lá a conversa deles lá, falando ali como ela na verdade não se confundiu, ela fez de propósito. Ela sabia porque o Fernando tinha dito para ela o que fazer. E aí mostrou uma outro VAR aí do Sasha, que foi o VAR do limitação física. A Flora disse pro Sasha que a Vanessa tinha contado para ela que ele disse que ela tinha limitações físicas. E aí
a Flora pergunta pro Sasha se ele realmente falou isso. E aí o Sasha disse assim pra ela que não, que ele tinha dito que ele não tinha puxado ela pra fazer o trato porque ele não queria olhar na cara dela, mas que ele não tinha falado limitação física. E a Flora falou, mas a Vanessa falou que você disse. E aí, de novo, o VAR entra em ação e mostra que ele sim disse que a Flora tinha limitação física. Como é um VAR também muito importante, né? Obviamente que eu tenho esse VAR aqui pra gente mostrá-lo, pra você ver aí o que foi que o Sasha falou sobre a Flora, sobre todo esse tratamento aí que foi necessário que ele deu, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não posso mostrar o VAR inteiro, tá? Vou mostrar um trecho só, exatamente quando ele fala da limitação física da Flora. Olha só. Habilidade do que ela pra fazer? Muita habilidade. Não, mas é porque ela tem limitações físicas. Então tá aí, né? O Sasha falou também limitações físicas para a Flora. Tá? Ele falou. Eu só tô mostrando, gente, o que o Sasha falou. Antes que me ataque, um monte de coisa, eu tô mostrando o que o Sasha falou. Ele falou isso aí, tá? Limitações físicas, chamou a vaca de desgraça, ele próprio falou essas palavras, tá? Ele quem falou. A gente aqui só repercute a palavra que ele falou, tá? Então o VAR é bem claro nisso. E aí mostra lá, né? Mostraram lá um trecho da prova, que era uma... Vocês vão entender como é essa prova já já. Aí teve outro momento ali de conversa em que o seu Albert fala ali que os grupos realmente começaram a acabar e que mais que o pessoal do grupão estava muito chateado com eles e que agora os dois só podem contar com eles mesmos, porque os dois lados ali estão desconfiados deles. Aí depois teve um momento que ele estava falando ali com o Sidney e a Babi. Ele falou que ele contou para a Flor que ele só tinha 3 pessoas que ele não queria votar. Na Flor, no Gui e na Babi, porque os dois ali ajudaram ele a vencer a prova e a Flor porque era aliada dele. E aí a Babi reclama, mas esse teu lampião quase me colocou na roça. Quase, né? Por uma diferença de 6 votos, né, Babi? Uma diferença bem grande, inclusive, né? Bem grande essa diferença. Aí hoje de manhã, o Sasha foi tirar satisfação com a Vanessa. E aí, de novo, eles passaram o mesmo VAR ali do Sasha, porque o Sasha reclamou e perguntou assim, ô Vanessa, você falou pra Flora que eu chamei ela de limitada, não sei o quê. Aí a Vanessa, você falou, a gente tava aqui no primeiro, no segundo dia, mas você falou isso. Bota o VAR do cara de novo falando a mesma coisa ali, dela limitada. E aí ele falou pra ela não ficar falando essas coisas ali e tal, porque nem ela lembra o que foi que ele falou, e que se tivesse que falar alguma coisa, que ela falasse diretamente na cara dele, que não mandasse recado e tal. E aí depois a Vanessa e tal, eu já te contei essa história aí, gente, eu não vou repetir, senão a gente vai passar a noite toda aqui. Aí em outro momento, tava lá a Flora conversando com a Gisele e a Babi. A Flora foi direto ao ponto e pergunta assim pra Gisele, tu fez um movimento de votos contra mim? E aí a Gisele estava explicando para ela que não, que ela não tinha feito toda essa movimentação de voto contra a Flora e tal, e que o Sasha era que estava inventando isso e tal. E aí teve um momento ali que o Gui perguntou que ele não conseguia entender por que a Flora ainda estava falando com a Gisele depois de tudo que ela tinha passado na noite anterior. E aí a Gisele disse que era o Sasha que estava inventando tudo isso e que a Flor tinha entendido tudo errado. Ela meteu logo no rabo da Flor, né? Culpou a Flor, sendo que a Flor não fez nada de errado ali, de fato. Quem fez toda essa movimentação foi a própria Gisele. No máximo, a fofoca que deu errado. Mas quem começou a movimentação foi a própria Gisele. Então deu tudo errado aí. Mas a Gisele meteu a culpa em cima da Flor. E aí a Flora
viu o Sasha lá na piscina e gritou pra ele: Ô Sasha, tu me chamou mesmo de limitada? Porque ela tava conversando com a Vanessa. E aí o Sasha disse que não tinha falado, que não tinha dito. E aí depois a Vanessa entra no meio da conversa e ela fala: inclusive você chamou ela de limitada e inclusive você também me chamou de ilimitada. E aí ele meio que tentou dar uma emendada ali em dizer: ah, mas todos nós somos limitados em alguma coisa. Sasha, peraí, né? Você falou que as duas são limitadas. Você não falou que as duas ali estariam com algum tipo de dificuldade. Não, você quis dizer o que você quis dizer. Você chamou as duas de limitadas. Você chamou. Tá na cara aí, tá? A Vanessa foi e fez toda a confusão, que eu já te contei nesse vídeo aí também. E a Gisele disse que ele só sabe falar das mulheres, que ele só sabe dizer que as mulheres é que são limitadas, não sei o quê, que ele não tem coragem de falar isso na cara de outro homem e tal. Enfim. E aí ele começa a dizer que todo mundo tem limitação de algum jeito, de alguma maneira, tá? Ele tenta se sair dali. Enquanto isso, tava lá a Luana, o Gui e o Yuri, e a Luana comenta assim: mas também o Sasha fala cada besteira. Eles mesmos sabem que o Sasha falou alguma coisa errada, sim. Mas estão passando pano porque, obviamente, convém, né? Quero ver até onde essa conveniência vai. Tô doido para saber até onde ela vai, né? E aí, depois de tudo isso, né? Vocês já sabem o que aconteceu. O Sidney disse para Babi que ele não pode mais confiar nem na Flora, nem na Gisele. E que no máximo eles podem até brincar, conversar, curtir festa, não sei o quê, mas não pode passar disso, tá? Foi isso que ele falou aí pra Babi. Aí teve toda aquela confusão ali da Flora com a Gisele, aonde a Flora confrontou a Gisele para saber se a Gisele fez mesmo uma armação de votos ali contra ela. E aí a Gisele volta a botar a culpa na Flor de novo e tal. Seja lá como for, o Sidney também deixou bastante claro para Vanessa que o grupo ali vai ser só ele, a Babi, o Juninho, o Gilson e a Vanessa. A Flora está excluída disso. E aí, lá na tal da Beth, 7 pessoas votaram na Vanessa para ser fazendeira, 5 pessoas votaram na Luana para ser fazendeira e só 2 pessoas votaram na Flora. Acredito que a outra pessoa que votou na Flora foi a Gisele. Acredito eu, tá? Porque o resto ali, ninguém acredita e ninguém ia ser tão coisa de acreditar que a Flora tivesse alguma condição de voltar fazendeira, né? E aí o que era a prova do fazendeiro, né? Vamos lá para vocês entenderem melhor aí, com a Flora, a Luana e a Vanessa. Era uma prova relativamente simples, porém de agilidade. Vocês estão vendo ali que tem uma tela e tem um gabarito ali. E aí tem as peças de montar. Eles tinham que montar essas peças nesse negocinho aí, nesse display ali. Eles tinham que fazer exatamente como eles estavam vendo no gabarito. E eles ganhavam 1 ponto a cada acerto. Ou seja, eles tinham, para ganhar o máximo de pontos que cada rodada previa, eles tinham que acertar todos os gabaritos. A primeira rodada era 4 blocos, a segunda rodada era 6 blocos e a terceira rodada era 8 blocos, tá? Assim que era a prova do fazendeiro. E aí, no meio dessas rodadas, eles iam ali tirar essas figurinhas que não valiam nada para a prova em si, mas valiam um prêmio valioso em dinheiro. E aí, no meio disso tudo, tinha também as questões ali dos influenciadores, esses que vocês estão vendo aí na tela, que apareceram lá. A Sherazade, a Kerline e o Lucas. Os 3 ali que tinham falado algumas coisas que eles tinham que responder se era certo ou errado, se estava faltando ou não, tá certo?
Então aí na primeira rodada, né, vocês estão vendo aí o gabarito. Eram só 4 blocos, muito simples, muito rápido de ser feito, tá? Mas vocês já sabem, a Flora não, assim, ela não foi ágil. Porque aí, ó, você viu que as meninas estavam concentradas, tanto a Vanessa quanto a Luana, e a Flora lenta pra caramba, enquanto as meninas ali estavam bem apressadas. A Luana terminou em primeiro lugar nessa rodada. A Flora, ainda, gente, a Flora ainda estava montando ali a segunda peça do bloco, quando a Vanessa clicou ali e acabou a prova para a Flora. E aí, nessa primeira rodada, né, a Vanessa tirou 3 pontos, porque ela acertou 3 blocos ali, mas errou um, porque não era rosa, era vermelho. Tá? Ela tinha que acertar a cor vermelha, então ela acertou 3 pontos aí e ganhou mais um ponto por ter apertado em segundo lugar. E aí a ganhou os 4 pontos aí de ter acertado, de ter gabaritado essa daí. E, ao mesmo tempo, também ganhou mais 2 pontos por ter apertado primeiro lá o negócio do giroflex. Vocês estão vendo que o gabarito dela tá invertido, tá? Mas a mesa era giratória, tá? Então ela completava e girava a mesa para ficar igual ao que vocês estão vendo na tela, tá? Só para deixar isso aí claro para todo mundo. Então, nessa primeira rodada, a Flora não completou a prova. A Vanessa ficou com 4 pontos e a Luana ficou com 6. E aí veio a rodada de pontos extras. Apareceu a Raquel Sherazade, deu um recado ali dela e tal. E eles tinham que responder aí o que foi que aconteceu durante o vídeo. Algum objeto que a Raquel estava usando simplesmente sumiu. E aí eles deram lá a alternativa, que era o colar, o relógio e alguma outra coisa, acho que era o microfone, alguma outra coisa assim, tá? Não vou lembrar exatamente de tudo aí. Eu sei que a resposta era a letra A, valia mais 2 pontos, né? Então, quem tirou, todas as 3 acertaram essa rodada aí, porque ela, durante o primeiro vídeo, ela ficou sem o relógio, tá bom? Essa foi a primeira rodada. E aí a Vanessa pegou mais 2 pontos, ela já tinha 6. A Vanessa, aliás, ela tinha 4, ela ficou com 6. A Luana ficou ali com, ela tinha 8, pegou, ela tinha, aliás, 6 pontos, ela ficou com 8 pontos, tá bom? A diferença da Vanessa para a Luana foi sempre de 2 pontos apenas. E a Flora pegou 2 pontos por ter acertado aí, que a Raquel ficou sem relógio durante o vídeo. Aí na segunda rodada já deu uma complicadinha, né? Você observa aí que tem 3 blocos de cores diferentes em cada linha. O vermelho, amarelo e o rosa, o verde, o cinza e o azul. Cada acerto vale 1 ponto e tal, quem acertasse primeiro ali e tal. Você vê que a Flora não teve a menor chance, a Luana estava super focada. E a Flora ia errar de qualquer forma, né? Porque o cinza não vinha primeiro ali. E aí a Flora estava tentando ir relativamente bem. Enquanto isso, a Vanessa e a Luana foram muito mais ágeis. A Luana foi bem rápida, apertou também em primeiro lugar. E aí depois foi a Vanessa que apertou em segundo lugar. E aí, na hora de revelar, tá? O gabarito. Nesse momento aí você percebe que a Vanessa gabaritou e levou os 6 pontos dessa rodada. Ou seja, nessa altura ela já tinha 12 pontos. E aí você vê que ela fez direitinho. Vermelho, amarelo, rosa, verde, quer dizer, não, ela acertou, tá certo. O cinza e o azul. Tá? Ela acertou, gabaritou, levou os 6 pontos dessa rodada, mais 1 ponto por ter apertado em segundo lugar. E a Luana, a mesma coisa, gabaritou do mesmo jeito, apertou lá, levou 6 pontos por todos os acertos, mais 2 porque ela apertou em primeiro lugar.
Então a Luana, que já tinha 8 pontos, ganhou mais 8 pontos e ficou com 16, tá? A Luana foi e subiu muito rápido a pontuação dela, né? Se vê aí que a Luana foi sempre aí. E aí mostraram o segundo vídeo ali de pontos extras. A Kerline falando, a pergunta era sobre quantas vezes a Kerline falou a palavra fazenda durante o vídeo dela. Se eu não me engano, a resposta era 8, tá? Ela tinha que falar, ela contou 8 vezes essa palavra. E aí todo mundo acertou, exceto a Flora. A Flora não acertou essa daí. A Kerline depois confirmou que eram 8 vezes que ela mencionou a palavra fazenda. E aí só quem ganhou pontos aí? A Vanessa e a Luana. A Flora ficou com 2 pontos. E engraçado, né? Que eu sei que a Galisteu não pode falar isso ali para elas ao vivo. Eu sei muito bem, eu entendo isso. Mas esse ponto todo mundo já sabia que a Flora estava de fora da prova, né? Todo mundo já sabia que a prova era basicamente só entre as duas, a Luana e a Vanessa. Vocês percebam que nesse momento aí, as duas ficou com uma diferença de 3 pontos, né? 15, ela tá com 15, 16, 17, 18. 3 pontos só de diferença entre elas. E aí veio a última rodada. 8 bloquinhos ali, tá? Nenhuma das 3 gabaritou, mas a surpresa que deu uma certa proximidade da Vanessa para a Luana foi justamente o fato da Vanessa ter acertado mais nessa última rodada aí, tá? Esses 8 bloquinhos aí, ela acertou praticamente, foram 6, ela errou só 2. E aí a Flora basicamente não fez nada aí, e a Luana acertou só 4 desses 8. Olha aí a Flora, ela não quis nem se apressar, não quis correr, não fez nada ali para fazer a prova. E aí a Luana apertou em primeiro lugar, só que a Luana fez apenas 6 blocos. Estavam faltando mais 2. E aí a Galisteu disse assim para ela que não estava valendo, que ela tinha que fazer mais 2 blocos porque eram 8. E aí a Luana foi lá e terminou os outros 2 que estavam faltando e apertou em primeiro lugar. E aí, olha só, a Flora de novo ali no maior atraso, enquanto isso a Vanessa concluía lá a montagem da mesa dela, a montagem dos blocos dela. E no final de contas, a Vanessa teve 6 acertos, tá? A Vanessa errou a posição ali que você tá vendo. O verde era em cima e o vermelho era embaixo. Esses foram o erro dela. Se ela tivesse acertado, se ela não tivesse trocado aqui esses 2, se ela tivesse botado o verde em cima e o vermelho embaixo, ela seria fazendeira. Porque ela acertou tudo, tá? Ela acertou. Você vê que ela acertou os outros 2. O rosa, o amarelo, o cinza e o amarelo, o azul e o rosa. Ela acertou. Ela só errou ali no meio. Ela só errou no meio. E aí você percebe que a Luana errou quase tudo, né? A Luana só acertou esse aqui, ó. O azul com o rosa, o cinza com o amarelo. E aí ela errou, fez o mesmo erro ali da Vanessa. Se ela tivesse acertado esse aqui, se ela tivesse invertido, teria ganhado. O verde era para cima e o vermelho era para baixo. Ela teria ganhado mais pontos. Ela errou essa aqui e errou a última, né? Que ela colocou verde e rosa, que não tinha nada a ver. Era rosa e amarelo. Ela errou esses 2 últimos aqui. Então ela ficou com 4 pontos mais 2 porque ela apertou em primeiro lugar. Vanessa acertou ali 6, então ela ficou com 6 pontos. E mais 1 porque ela apertou em segundo lugar, tá? Então as duas nesse momento, se vocês fizerem as contas, estavam praticamente empatadas. Mas a Luana tinha ainda mais uma diferença aí em cima dela. E aí veio o último vídeo, que foi o Lucas.
E aí a pergunta era qual era o animal que estava no cenário do Lucas. E obviamente aí a resposta era a letra A, né? O galinho. Que animal era esse, tal? E aí todo mundo acertou. O animal era o galinho. E aí todo mundo pegou 2 pontos ali. A Flora, né, terminou com 4 pontos só. 4 pontos. Gente, 4 pontos. Enfim, né? Eu não adianta falar muito da Flora, porque a Flora aparentemente não se esforça pra nada nessa fazenda, né? E aí, olha aqui, a Vanessa quase, né, Vanessa? Se você tivesse acertado aqueles 2 blocos, você empataria com a Luana, inclusive. Não, você venceria porque você teria aí 26. A Luana, você passaria da Luana, cara. Olha só, você ficou numa situação ali que era muito simples de você sair dela, né? Mas pelo menos a Vanessa provou que em provas que envolvem essa questão mais intelectual e inteligência, ela realmente é boa. E aí a Galisteu disse que tinha uma bicampeã ali, e essa bicampeã era a Luana, né? Não tinha ali muita coisa para dizer além disso, e contou para Vanessa que a diferença entre as duas foi de apenas 2 pontos. E aí a Galisteu falou que as duas ali, por montarem lá aquele display lá com as figurinhas, cada uma delas ganhou 15 mil reais de total ali de pontuação e tal. Então as duas levaram aí uma boa de uma grana. Foi isso aí que aconteceu. E aí na volta lá pra sede... Gente, desculpa, clima seco, tá? E aí quando as duas voltam lá pra sede... já no caminho de volta, a Luana já estava discutindo quem é que queria ficar com o que na hora de fazer a delegação dos animais, tá? Até a Galisteu falou, né? Elas já estão ali pensando na delegação dos animais. E aí ela bateu lá o sino, gritou: "Oh, sou vice-campeã de novo", e tal. Todo mundo ali comemorou do G4, mais uma vez, né, ali. E a cara da Gisele. Gente, a Gisele ficou assim, não é possível. Essa foi a cara da Gisele, assim, é uma cara de não é possível que ela conseguiu mais uma vez. E aí depois ela se levantou, né, teve que engolir o orgulho. A Vanessa contou, né, como é que tinha sido a prova, que ela perdeu por só 2 pontos, então que ela não foi ruim na prova, que ela foi melhorzinha e tal. Aí a Adriane Galisteu pediu ali para repassar o chapéu, e aí o Sacha repassou o chapéu, disse que ele tinha limpado, mas que ela não reparasse tanto no cheiro de cocô de vaca e tal, enfim. Aí depois ela falou assim pra Flora, né, Flora, caiu atirando, né, e a Flora falou, né, que ela ia lá pra cair atirando mesmo. Flora, quando você sair, você vai ver a humilhação que você sofreu nessa prova. Sério, mulher, tu teve 4 pontos, 4. E isso foi de pontos extra, não foi nem porque você concluiu a prova. Você não concluiu a prova, tá? Sério, Flora, foi péssima a tua prova. Péssima. Péssima. E aí, na hora ali de receber o chapéu e tal, Luana tava feliz e disse assim, né? O chapéu voltou pra mim. Voltou, né? Voltou aí pra você. E mais pela 3ª semana consecutiva está lá no G4. Agora eles meio que fizeram um novo combinado para a próxima roça. Isso que eu estava vendo agora lá no Play Plus. O combinado era o seguinte, que seria interessante que os 3 agora fossem para a baia. O Yuri, o Gui e o Sacha. Por quê? Porque aí teria que forçar a casa a votar neles mesmos. O grupão a votar neles mesmos. E aí, independente do que fosse... ia ser um deles o fazendeiro, mas pelo menos eles iam se garantir por mais um tempo na casa. Achei interessante aí a proposta dela, né? E aí na hora de pedir votos, né? Vamos lá, deixa eu relembrar aqui como é que foi esse pedido aí de votos, né? Obviamente eu não anotei exatamente tudo que ela falou ali e tal, mas deixa eu só pegar aqui o que foi o pedido aí da Flora, né? Vamos lá ver qual foi o pedido da Flora. Eu ainda tô aqui. Procurando, tá. A
Flora pediu os votos para ficar. Aí a Flora disse, acabou o descanso, né, gente? 8 semanas invicta, agora eu quero todo mundo votando no R7, tô aqui representando mulheres pretas, mães, mulheres sambistas, gordas, e que a gente pode sim fazer o que a gente quiser. Conto muito com vocês. Quer dizer, né, Flora? Quase, né? Porque você não ganhou a prova, então realmente você não fez tudo que você queria. E aí a Gisele, né, resolveu colocar ali só um negócio ali daqueles adesivos, né, que eles usam para passar o anti-inflamatório e tal. Foi só isso que ela tava usando ali, mas estava boa, né? Não tava mais usando a tipóia, não quis fazer toda a encenação ridícula que ela fez ontem. Disse aí a Gisele, hello Brasil, hello furacões, eu estou aqui e agora é modo F5. Vocês viram que eu pulei, gritei, arrumei confusão, mostrei o meu lado brisa leve e o lado vento forte. Agora eu sou um furacão. Que furacão é esse seu, né, Gisele? Parece que tá virando mais uma meia brisa mesmo. E aí ela fala assim, que essa fazenda sem esse furacão não tem graça. Não vai ter briga, não vai ter festa, não vai ter loucura. Então que ela ficasse para ter tudo isso e muita cachaça. Olha, vai ser difícil, viu? Muito difícil aí pra você, Gisele. Mas vamos ver, né, amanhã. E aí, por último, foi a Vanessa, né? Eu acho que a Vanessa, ela se acha demais, né? Amanhã ela vai se achar mais ainda, caso uma das duas seja eliminada, porque, querendo ou não, as duas são rivais dela também, né? E aí a Vanessa disse assim, que ela tá se esforçando ao máximo, que esse chapéu aí ela não ganhou por 2 pontos, mas que ela tá tentando ao máximo, que ela tá se jogando, que ela teve embate com metade da casa, e que teve no momento de mudar de grupo, mas que ela não teve medo, que ela tá ali fazendo tudo que ela pode fazer dentro do possível dela, e que é o sonho dela estar na fazenda, e que ela pedia muito pro povo deixar ela ficar, que ela tem muito a mostrar ainda, sempre com os princípios e valores dela, e sem passar por cima de ninguém. Tá? Foi assim o pedido de votos de Vanessa. E como vocês viram, a probabilidade é que Vanessa permaneça na casa. Não porque o público gosta dela, a gente sabe que o público não gosta dela, mas porque o Sasha pediu mesmo para eliminar a Gisele. E para eliminar a Gisele, você precisa salvar a Vanessa. Para eliminar a Gisele, você precisa salvar a Luana. Luana não, desculpa, a Flora. Vamos ver agora como é que o público vai se comportar amanhã, né? Porque as enquetes, né, até esse momento, pelo menos até onde a gente tem acompanhado, erraram muito pouco. Até aqui. Todas foram bem certeiras no resultado. Então, se as enquetes estão apontando que quem vai ser eliminado vai ser justamente a Gisele, acredito eu que vai ser ela mesmo, né? Até porque lá os marinheiros do Sasha não vão querer fazer muito diferente disso, né? Mas isso aí, gente, é algo que vocês vão contar para mim amanhã. Amanhã a gente está de volta, amanhã a gente vai ver qual foi a decisão de vocês, quem vocês querem eliminar. Eu, pessoalmente, preferiria a Flora, né? Porque a Flora é chata com esse negócio de pauta aí e tal. Mas, já que vocês querem eliminar a Gisele, que seja a Gisele. Vamos ver para onde esse jogo vai. Amanhã a gente tá de volta e a gente comenta aí como é que foi essa madrugada, amanhã deles, tá? Que promete também ser bem agitada. Especialmente com a Luana fazendo delegação de biquíni. Mas amanhã a gente tá de volta e conta isso para vocês. Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.